Olá, 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 muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Não sei que horas que você está assistindo essa gravação. Eu sou Eduardo Baez, sou professor de História aqui da internet, História, Filosofia, Sociologia, Humanidades em geral. Você que está chegando por aqui, não se esqueça de, primeiro, inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito para poder fazer parte desta grande comunidade que é a comunidade baeziana aqui do YouTube e também do Instagram, onde você pode me seguir no Eduardo Baez Oficial. Eduardo Baez Oficial é o meu Instagram para você ter acesso a uma série de materiais. Também tem coisa lá no TikTok com o mesmo nome, Eduardo Baez Oficial. Pode seguir, estamos por lá. Não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar o sininho, ativar as notificações para receber mais vídeos. Agora nós temos uma parada com o seminário de História, mas ele retornará agora no domingo de carnaval, e também uma grande novidade vai ser as lives de segunda-feira à noite, né? As lives de segunda, que é de primeira, mas de segunda é de primeira, a live de segunda nós vamos falar de atualidades, né? Estamos fechando aí a parceria com alguém, com um jornalista amigo meu, para a gente falar sobre todos os assuntos que estão rodando pelo mundo nesse momento. Então fique atento com esse momento que vai começar logo depois, lá pelo dia 19, né? Nós vamos entrar ao vivo aqui sempre por volta das 9, 10 horas da noite com a conversa sobre as nossas atualidades. Também nós em breve iniciaremos um podcast na nossa podosfera, o Trinca-Pod, onde nós vamos conversar um pouco sobre tudo que está rolando por aí, entretenimento, notícias, política, tudo que diz respeito ao nosso mundo virtual, tá bom? E real também. Hoje, o que nós vamos fazer? Hoje eu vou mostrar para você como você vai montar uma estratégia de estudo de humanidades. Serve para filosofia, história, sociologia, geografia, mas também serve, por exemplo, para linguagens, para estudar literatura, para os livros, para você estudar os livros da FUVEST, da Unicamp, quem mais pede livro, serve para você estudar biologia. É um método que eu ensino para os meus alunos presenciais, nos plantões, como estudar história, filosofia, sociologia, como estudar, como trabalhar principalmente a questão da teoria, tá? Existe uma variedade imensa de vestibulares, mas geralmente os alunos, em sua maioria, os estudantes, em sua maioria, prestam o Enem, né? Porque com isso você tem vários acessos, mas os vestibulares regionais, os particulares também pedem as suas especificidades. Então, vou te mostrar aqui uma forma genérica que vai te ajudar muito para estudar e vai servir também para você usar na vida universitária. Quando, no futuro próximo, nós estamos aí no início, esse vídeo está sendo gravado no início de 2024. Quando, no futuro próximo, você estiver na universidade, digita um amém aí, você vai utilizar aquilo que você aprendeu aqui para estudar para a universidade, chamados fichamentos literais, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu mostrar para você aqui, né, primeiramente, como é que nós vamos fazer. Deixa eu só arrumar aqui a apresentação, deixa eu só colocar aqui no lugar, pronto, aqui estamos, e já vamos dar início à apresentação. Veja só, né, já vamos dar início à apresentação. Cena 2 está aí, nós vamos falar de humanidades, como estudar humanidades. E como estudar humanidades? Nós vamos estudar humanidades justamente da seguinte maneira. Eu trago para você aqui três pontos importantes. E alguns vão dizer que isto é um retorno ao passado. Não é não. Já está pretensamente provado, totalmente provado, que a digitalização de materiais e de livros, ela se constituiu num retrocesso de aprendizado. A digitalização, ela é ótima, nós estamos aqui no mundo digital. Porém, para o processo de aprendizado e retenção, que é o nosso caso aqui para o vestibular, você precisa retomar a prática das anotações.
Anote a lousa, não tire foto. Não. Você vai ficar tentado a tirar foto da lousa do professor. Não faça isso. A não ser que você depois copie. Faça a cópia no caderno. Ok, aí tudo bem. Mas não faça nenhum tipo de foto. A não ser que você copie depois. Copie tudo. Copie as observações do professor, as falas, às vezes, que são colocadas ali. Se necessário e com autorização do professor, grave a aula. Mas só com autorização do professor. Não grave sem autorização, senão você comete crime. Tá? E se eu sei que você está gravando a minha aula, na minha sala de aula, sem a minha autorização, e esse negócio cai depois na rede, eu processo, vou buscar você até a sua última geração. Tá? Então, com autorização, não tem problema. Eu autorizo gravar, inclusive, minha aula quando me pedem. Então, faça isso. Outra coisa, todo o material, seja ele onde você estiver no Brasil, ele tem sempre o exercício proposto, o exercício de fixação e o exercício complementar. O exercício proposto, em tese, ele deve ser resolvido em sala de aula, mas dificilmente em humanidades a gente consegue resolver esses exercícios. Eu geralmente coloco já o exercício, o gabarito, para você já ter acesso. Peça para o seu professor o gabarito do exercício de classe. Colocar num cantinho, alguma coisa para você saber. Geralmente toda aula num sistema, qual que é o objetivo, ângulo, etapa, poliedro, Farias-Brito, Aridissá, Maxi, PH, A, Z, estou citando aqui vários, eles têm um esquema de aulas numeradas. Então, amanhã, por exemplo, hoje é dia, estou gravando esse vídeo no dia 5 de fevereiro de 2024. Amanhã, no dia 6 de fevereiro de 2024, eu vou começar com minhas turmas de medicina. E amanhã eu darei as aulas 1 e 2. Então, fiz as aulas 1 e 2, os exercícios já são colocados gabaritados. Mesmo que o seu professor não tenha terminado as duas aulas, às vezes faltou um pedacinho, deixa para a semana que vem para fazer o gancho. Mesmo que ele não tenha terminado, você deve fazer os exercícios propostos e os exercícios de fixação. Alguns vão chamar de tarefa mínima, ou exercícios mínimos, ou exercícios de fixação. Esses precisam ser feitos no mesmo dia da aula, antes que se passe uma noite de sono, que é para você ter tudo fixado. Então faça esse exercício. Veja que primeiro você vai fazer o exercício e na sequência aí que você vai ler a teoria, que é para fixação final. E na leitura da teoria, você tem que fazer o seu próprio resumo da teoria. Faça o seu resumo. Humanidades, tudo que se escreve você estuda, lendo e escrevendo. Como é que eu faço isso? Através do fichamento literal. Trago aqui meu livro, escrevi alguns anos atrás sobre história, eu, a professora Nicolina, o professor Luciano, eu escrevi a parte de história do Brasil, a professora Nicolina escreveu a parte de história geral e o professor Luciano ficou com a parte dos exercícios das duas frentes. E eu trago aqui um capítulo que fui eu que escrevi, que é sobre o primeiro reinado. Veja só, a consolidação da independência no Brasil e o período regencial, capítulo 20. Primeiro reinado foi de 1822 a 1831. Tem um monte de informação importante aqui, não parece que não, mas tem. Você já tem o recorte histórico, que foi o primeiro reinado, e eu começo falando das questões internas. Então trago o zoom aqui para você, na sua parte da direita, o zoom, né, com as questões internas. Aí você vai ler o primeiro parágrafo. Uma briga pelo poder entre os dois grupos marcou o governo de Pedro I. De um lado, estavam os grandes proprietários de terra, a aristocracia rural, identificados como brasileiros. Do outro lado, o imperador, sua corte e os grandes comerciantes, identificados como portugueses. Em 1823, a Assembleia Constituinte, formada predominantemente por políticos ligados à elite rural, tentou aprovar uma Constituição que limitava o poder do imperador. Mas Pedro I fechou a Assembleia e outorgou a Constituição de 1824, imperial, que vigorou até a proclamação da República em 1889. Olha quanta informação tem em um parágrafo apenas. Aí o que você tem que fazer? Nós vamos estudar, você vai fichar o capítulo, fazer o fichamento do capítulo 20. Primeira coisa, você vai pegar o capítulo 20 e vai contar quantos parágrafos tem nesse capítulo. Eu já contei, esse capítulo tem 10 parágrafos. E eu vou escrever no livro, por isso papel, vou escrever, vou identificar
primeiro, onde fica o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, e assim sucessivamente até o 10º parágrafo. Vamos fichar o primeiro parágrafo. Nós já lemos. Lemos e eu preciso agora fazer o que com esse parágrafo? Eu preciso dar a esse parágrafo um título com uma palavra. Qualquer palavra que faça sentido para você, que tenha todo sentido para você. E eu vou usar para esse parágrafo aqui a palavra disputa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro parágrafo, vou pegar a primeira frase, a primeira oração, ou seja, onde tem o verbo. Lembra disso? Uma briga pelo poder entre os dois grupos marcou, olha o verbo aqui, marcou o governo de Pedro I. Eu vou copiar literalmente esta primeira oração. Então vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu abrir para você aqui como é que eu já coloquei aqui. Olha só que interessante. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, fichamento literal, título, os autores, o capítulo, período regencial. Deixa eu colocar aqui, que eu esqueci de colocar aqui um detalhe. Eu vou colocar aqui que esse é o capítulo 20. Esse capítulo 20 vai da página, ok? Vai da página 185 até a página 188. Não, vai mais. Capítulo 20 vai mais. Vai até a... Deixa eu ver aqui. Não, aqui já pulou a coisa. Peraí, eu esqueci de pegar o capítulo aqui. Peraí. Até a página 192. Isso. 192. Beleza. Primeiro parágrafo. Lembra que eu usei a palavra disputa e eu copiei aqui, né, a primeira frase. E aí, copiei a primeira frase, venho aqui. Isso tudo tem que ser feito à mão, tá? Não vai me fazer esse negócio que não seja à mão, tá? Vai ter que ser à mão. Então, 3 pontinhos, porque agora eu vou copiar outra coisa. O que eu vou copiar? Vamos voltar lá no texto, novamente. Deixa eu voltar lá no texto. Agora eu vou pegar a última frase. Qual que é a última frase? A última frase, olha o último verbo aqui, vigorou. Então, a última frase é: que vigorou até a proclamação da República em 1889. Então, eu vou copiar essa última frase lá. Então, vamos copiar a última frase lá, né? Então, que vigorou até a proclamação da República com letra maiúscula, que é nome próprio aqui, a proclamação da República em 1889. Beleza, fichei o primeiro parágrafo do texto que eu li. Então você leu mais uma vez, leu 2 vezes, leu 3 vezes, e aí você observou que você acabou guardando isso, tem a palavrinha e tudo mais. E aí você faz isso parágrafo por parágrafo. Eu vou fazer mais um aqui para você poder entender, né? Eu vou seguir, imagina que faz o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo. Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou lá no parágrafo 4, do quarto parágrafo agora. Você tem que fazer isso parágrafo por parágrafo. Só estou indo lá para o quarto parágrafo porque agora é um exemplo, tá? Mas é parágrafo a parágrafo. Então, o quarto parágrafo, olha só que legal. Vamos ler o quarto parágrafo? Vamos voltar lá? Deixa eu pegar aqui de novo para você. O quarto parágrafo, ele traz para nós, é aqui, ó, que fala sobre a Confederação do Equador. Vamos ler? Uma parcela da população urbana que começava a se tornar uma força política expressiva no Brasil também se colocou contra o governo implantado por Pedro I. Dentre os atos de repúdio ao autoritarismo imperial, o de maior importância foi o levante iniciado na província de Pernambuco, que deu origem à Confederação do Equador. Então vamos lá. Eu colocaria aqui como palavrinha para resumir isso daqui, repúdio. Vou pegar uma palavra que está aqui, ó, repúdio. Então vamos lá, novamente, repúdio, voltamos aqui. Então, quarto parágrafo, vou colocar a palavra colocar em letras garrafais, repúdio. Pronto, tá aí. Volta no texto agora, volta no texto. Olha só que interessante.
uma parcela da população urbana que começava, opa, está aqui o verbo, que começava a se tornar uma força política expressiva no Brasil. Essa frase inteira. Então, vamos lá, vamos colocar esta frase inteira no nosso documento. Olha lá. Então, você vai escrever assim, ó. Vamos colocar aqui, deixa eu ver uma coisa, isso aqui mesmo. Então, uma parcela da população urbana, vírgula, que começava, aí o verbo, a se tornar uma força política expressiva no Brasil, que começava a se tornar uma força política no Brasil. Tá aí, ok? De novo, parênteses, 3 pontinhos, porque você vai copiar agora o quê? A última frase. Olha a última frase aqui. Confederação do Equador, que deu origem à Confederação do Equador. O verbo está aqui, dar. Então, que deu origem à Confederação do Equador. Vamos lá de novo. Ok? A Confederação do Equador. Deixa eu sair daqui, volta para cá. E aqui, então, a última frase, que deu origem à Confederação do Equador. Opa, Equador. Que deu origem, deixa eu arrumar isso daqui, a Confederação do Equador, aqui letra maiúscula, tá aí. Quarto parágrafo, repúdio, mostrando aí as ideias. Tá aí. Isso, de novo, de parágrafo a parágrafo. Tudo bem? Deu para entender como é que funciona a ideia? Né? É dessa forma. Agora, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos ver como isso se estabelece com um exercício. Como fazer um exercício desse assunto, de fixação. Olha só esse exercício que eu trago para você. É interessante. Ó. A Confederação do Equador, de 1824, é um marco na luta social contra o absolutismo monárquico. Amplas camadas da população, a gente falou da população, né, local, participaram do conflito. Comerciantes, padres, militares, negros, pardos e até senhores de engenho se envolveram no conflito que se opôs à população pernambucana, à monarquia de Dom Pedro I. Sobre os pensamentos que fundamentaram a luta dos revoltosos, é correto afirmar que foram ideais. A letra A, liberais e constitucionalistas, oriundos dos princípios iluministas em expansão na Europa e Estados Unidos. Sim, a Confederação do Equador, você lendo a teoria, você vai ver que ela tem influência liberal, ela tem influência iluminista, sobretudo no que diz respeito à oposição ao absolutismo monárquico, que era representado pela imposição de um poder denominado poder moderador. Então é isso, tá? A alternativa letra A, ela é bem factível, tanto que a independência do Brasil, que ocorreu em 1822, se deu de cima para baixo, não podemos esquecer isso, né? Foi um processo de cima para baixo, a partir da aliança entre a elite agrária brasileira e Dom Pedro I. Alguns anos depois, 2 anos mais ou menos, a Constituição outorgada em 1824 concedeu amplos poderes ao imperador através do poder moderador. Lembra que a gente leu o texto que disse que primeiramente queriam limitar o poder de Dom Pedro? Pois bem, quando aconteceu isso, ele quase botou todo mundo para fora. Tá? Então gerou um atrito com a elite agrária, essa coisa do imperador ter um grande poder, e começou as rusgas. Em Pernambuco, em 1824, esse descontentamento, não só Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, mas em Pernambuco, o epicentro. Esse descontentamento, ele deu origem aí a uma revolta armada. E essa revolta armada contra Dom Pedro vem de um período já forte, né? Vários segmentos sociais que tiveram como modelo as ideias liberais iluministas que vinham da Europa e que vinham dos Estados Unidos, 1824, né? Os Estados Unidos se formando no seu modelo liberal como um todo, influenciando toda a América. Então, a alternativa, a letra A, está bem colocada. Então, não podem ser ideias absolutistas, são ideias liberais, então já ferrou aí o item B. Também não pode ser socialistas, o socialismo está ainda engatinhando nesse período.
Também não pode ser religiosas da Igreja Católica, nem muito menos anarquistas, que ainda não tinham surgido. Então, fica a letra A para essa questão. Veja, uma aplicação simples do assunto que a gente está trabalhando. Perfeito? É isso, pessoal. Como estudar, é isso que você tem que fazer desse jeito que eu te falei. Ler, primeiramente anotar, segundamente, se é que existe, fazer o exercício e ler e fazer o seu próprio resumo. Tá bom? Em outro vídeo eu volto com mais dicas para você para esse ano de preparação, como a gente faz todo ano. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar assistindo. Não deixe de compartilhar, de avisar todo mundo, mandar esse vídeo para quem você quiser, para quem você não quiser, mas manda esse vídeo e avisa e mostra, né, como são técnicas que são relativamente fáceis, mas exigem trabalho de você. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Durante a semana entra no ar aí, volta o seminário de História, e a partir do dia 19 de fevereiro de 2024 começa aqui neste canal, segunda-feira, sempre às 9, 10 horas da noite mais ou menos, as atualidades do mundo contemporâneo para a gente debater, tá bom? Aguardo vocês, um grande abraço, sou Eduardo Baez, inscreva-se, compartilhe, ative o sininho, e se você chegou até o final desse vídeo, comenta aí a palavra fichamento. Coloca aí fichamento para eu saber que você ficou até o final desse vídeo, tá bom? Grande abraço, até a próxima, tchau!